Não. Como é que é? Esta é a minha Bíblia. Sou o que ela diz que eu sou. Tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Queridos, quem lê a palavra, quem conhece a palavra, quem medita, quem ora, nunca mais é o mesmo. É mudado, é transformado pelo poder do Senhor. A graça do Senhor vem sobre nós. Amém? Queridos, tem alguém aqui nos visitando nesta noite? Nessa manhã. A gente está tão acostumado a ministrar à noite que a gente vacila, né? Tem alguém que está nos visitando hoje? Seja bem-vinda, glória a Deus. Dá um abraço nela aí. Mais alguém, gente? Aleluia. Que o Senhor te abençoe e que seja uma bênção para nós a palavra do Senhor nesta manhã. Amém? Bem, queridos, o tema de hoje, esse mês, o nosso tema é um tema livre. O Senhor nos direcionou para que cada pastor ministrasse aquilo que viesse ao seu coração. Então, esse mês é um tema livre. E o que o Senhor colocou no meu coração é: quais são os sinais da verdadeira conversão? Vocês podem sentar. Durante o mês passado, nós fomos muito confrontados por todas as palavras. Se vocês não participaram de todos os cultos, está lá no nosso canal, todas as mensagens. Se você quiser aconselhar uma família, lá nós temos um mês inteiro só sobre família. Então, são vários cultos e todos estão gravados. Volte lá, compartilhe com seus amigos, compartilhe com outros, se inscreva no nosso canal e abençoe, amém? E o tema que Deus colocou então é: quais são os sinais da verdadeira conversão? E o livro que nós vamos estudar hoje é o livro de Colossenses, tá? Colossenses. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa epístola quando esteve preso pela primeira vez em Roma. Pensa bem, gente, ele estava preso e deixou essa preciosidade para nós. Aproximadamente entre os anos 60 a 62 depois de Cristo. Ele provavelmente escreveu esta carta, essa epístola, né? Na mesma época, aproximadamente, que ele escreveu para os Filipenses, para os Efésios e também para Filemão, quando ele estava preso. Ela foi escrita aos santos. Quem é santo aqui? Todos nós que nascemos de novo somos santos. Aleluia. Todos nós, santos significa separado, separado para o Senhor. Por isso que nos evangelhos, Paulo sempre escreve aos santos de Colossos, aos santos de Filipe, os filipenses, aos santos de Éfesos, né? E aí por aí vai, de Coríntio, de Roma. Paulo está escrevendo para a igreja. E a igreja de Colossos, dos Colossenses, ela se localiza hoje, se existisse, né, seria ali na região da Turquia, tá? Só para vocês terem uma ideia mais ou menos aonde ela. E Paulo é tão interessante que Paulo escreve essa carta e ele pede para os colossenses, depois que lerem, passarem também para a igreja de Laodiceia, aquela igreja que está lá em Apocalipse. Ele pede: olha, compartilhe esta carta com os irmãos da Laodiceia também, ok? E juntos, queridos, nós vamos mergulhar nesta carta. Essa carta escrita há tantos mil anos atrás,
mas que é para nós. Ela é tão real para nós hoje. Continua sendo a palavra de Deus, aonde Paulo foi inspirado pelo Senhor para orientar aqueles homens da igreja de Colossenses, e para nós hoje, para a Igreja Batista de Lagoinha de Pará de Minas e para todas as igrejas espalhadas pela terra. Então nós vamos ler lá Colossenses 3, do 1 ao 11. Amém? Do 1 ao 11. Eu vou estar lendo na linguagem NVI, vai ficar um pouquinho diferente de vocês, mas é a mesma coisa, tá? Vocês vão ver que é a mesma coisa. Portanto, vocês acharam? Colossenses 1? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quem já ressuscitou com Cristo aqui? Quem aceitou Jesus já? Amém. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aleluia! Glória a Deus. Papai, esta é a tua palavra, e que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração. Abre o nosso entendimento, para que possamos entender com clareza aquilo que o Senhor quer nos falar. E que a tua palavra possa entrar em nós. Oh, papai, que ela entre na nossa mente, que ela entre no nosso coração, para que possamos ser mudados. Tudo aquilo que precisamos tirar da nossa vida, e que possamos colocá-la em prática. Que possamos ser uma carta viva, ambulante por essa terra, desta passagem, em nome de Jesus. Que as pessoas ao nosso redor possam lê-la em nós, através das nossas atitudes, do nosso falar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você sabe identificar os sinais de uma verdadeira conversão? Quem sabe? Eu quero que você compartilhe com alguém aí do seu lado. Quem está sozinho, procure alguém para falar com essa pessoa. Compartilhe. Levante, pode levantar, sair do seu lugar, se você estiver sozinho, mais distante. Os diáconos também, compartilhe aí. Vocês que estão aí no fundo, compartilhe. Compartilhe
qual é o sinal de uma verdadeira conversão? Como você olha para essa pessoa e vê para ela que ela se converteu? Como você sabe disso? No texto que nós lemos tem várias dicas, né? É muito importante a gente identificar a conversão. Não para a gente apontar o dedo, ó, aquele irmão lá não é convertido não, ó o fruto dele. Mas para você olhar para você. É o autoconhecimento. É nós que temos que fazer uma reflexão diária da nossa vida. Do nosso comportamento, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de falar, da nossa maneira de se vestir. É nós que temos que falar para nós mesmos. Muitas pessoas se convertem. E a conversão, o aceitar Jesus, é em um momento. Mas a conversão, queridos, ela é diária. A nossa mudança tem que ser diária. Às vezes a pessoa acabou de converter e o outro irmão já quer que ela muda por completo. Não. Quanto tempo você está caminhando com o Senhor e sendo mudado até a volta dele? Nós vamos ser mudados até a volta dele. Então não cobre do seu irmão algo que nem você mudou ainda. Quantas pessoas apontam o dedo? Não, mas fulano é assim, querido. Deixa ele com o Espírito Santo. Deixa que o Pai corrige. Seja um exemplo, porque ele vai olhar para você, vai se espelhar em você. E o Espírito Santo vai usar você para falar com ele. Amém? Então vamos lá. Então vamos ver aqui quais são os sinais que Paulo traz para nós. Quais são as evidências de uma vida em santidade, de um verdadeiro convertido. Quais são esses sinais? Lembrando, não é para você apontar o dedo, mas é para você ser exemplo. É para você fazer uma autoavaliação. Poxa vida, eu preciso melhorar nisso aqui. Nossa, ô Espírito Santo, eu preciso melhorar aqui. Aqui eu não estou legal. É para você. Agora, se você é um discipulador, e todos nós temos que ser, todos nós que já somos batizados pelo Senhor nas águas, nós temos que ser um discipulador. Discipulador é aquele que cuida de alguém. É aquele que cuida do novo convertido. Como discipulador, você vai estar orientando ele, amém? Então, glória a Deus. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver aqui, quais são esses sinais que Paulo descreve nessa passagem. Primeiro ponto. Será que alguém aqui já sabe qual que é o primeiro ponto? Dá uma lidinha aí, gente, rapidinho aí, no versículos do 1 ao 4. Rapidinho. 1 ao 4. Vamos ver o que Paulo fala para nós aí. Qual que é o primeiro sinal de uma pessoa convertida ao Senhor? Amém? Logo no início fala. Qual que é? Isso, primeiro ponto. Deseja-se mais o céu do que a terra. Uma pessoa que nasceu de novo, ela deseja mais o céu do que a terra. As coisas dessa terra já não tem tanta importância para ela. Olha o que fala aqui, vamos ler juntos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, você aceitou Jesus, quando nós fazemos o apelo aqui na frente, você vem aqui na frente, aceita Jesus, você passa então a ser discipulado, você deseja ser batizado, você é batizado. Naquele momento do batismo é representado a morte, a sua morte com Cristo. Então você morre e quando você volta, você está ressuscitando com Ele. Então aqui diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram
e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Queridos, uma pessoa que nasceu de novo, ela literalmente morreu e ressuscitou com Cristo. E ela passa a viver com Ele. É algo sobrenatural. Somente quem vive essa experiência sabe o que é. Queridos, quando eu nasci de novo, antes eu orava, eu falava com Deus. Mas era só eu que falava, eu nem sabia que Ele podia falar comigo. Eu não sabia que Ele Ele queria conversar comigo. Eu não sabia. Mas quando eu me converti, nasci de novo, queridos, parecia que o mundo era diferente. Tudo era igual, mas as cores, a cor do céu era diferente, era mais viva, as plantas eram mais vivas, as pessoas, eu tinha tanta alegria dentro de mim, que eu queria transmitir essa alegria para todo mundo, eu queria falar do amor de Jesus para todo mundo, eu queria compartilhar com todo mundo. Eu não conhecia tantas igrejas, eu nem sabia que existia igreja evangélica espalhada por essa terra toda. E de repente meus olhos foram abertos, eu passava numa porta, olha uma igreja, olha outra igreja, meus olhos foram abertos. A minha vida mudou. Eu já não tinha graça mais de frequentar os lugares que eu frequentava antes. Eu queria estar só na igreja. Eu queria estar com o Senhor, com o povo de Deus. Eu tinha alegria de conviver com o povo de Deus. Meus amigos foram mudados, não porque eu quisesse, mas é porque os meus amigos antigos, eles já não se adaptavam mais a mim. Não era eu que me afastei deles, eles se afastaram de mim. Porque o que eu tinha para falar era de um novo reino que eu tinha descoberto. Eu não compactuava mais com as coisas que eles faziam. Eu não compactuava mais das brincadeiras, das piadas, das bebidas e tudo mais que eles faziam. A minha vida agora era diferente. Eu agora pertencia a um novo reino. E esse reino era muito diferente. Quando eu me converti, o meu propósito mudou. Eu passei a ter um propósito. Porque até então eu não tinha, a minha vida era vazia. A minha vida era de festa em festa. Eu só ficava feliz quando eu estava numa festa. Aí eu vinha, estudava, tá? A minha vida era normal. Meus pais sempre foram pais maravilhosos. Sempre foram, a minha família sempre foi uma família normal. Eu estudei em escolas ótimas. Então eu não podia falar que a minha vida estava um caos. Nossa, eu me converti, porque muitos falam isso, né? A pessoa só converte porque está tudo derrotado. Não é assim. A minha vida não era assim. Mas tinha um vazio. Havia um vazio dentro de mim. Antes de eu me converter, eu não sei quantos de vocês sabem, eu era atriz. E com 15 anos eu ganhei um prêmio de melhor não, eu fiquei em terceiro lugar, né, de atriz, na concorrência lá no Teatro Marília. Vieram artistas da época Globo, tá? Vamos lá para trás. Que vieram para o julgamento. Então, assim, a minha vida, o meu foco na época era ser atriz. E eu já trabalhava com teatro profissional há muito tempo. E ali foi bem lá para cima. Mas, eu fazia tudo isso, mas o vazio estava dentro de mim. Estava dentro de mim. Estudei, fui fazer engenharia, me casei com 19 anos. Para quem não sabe, eu sou casada por 2 vezes. Casei antes de me converter. E, queridos, havia um vazio dentro de mim. Eu não era feliz. Não havia alegria. Mas eu tinha tudo. Amigos, namorado, na época de idade de namorados. Eu tinha uma vida que para o mundo é normal. Mas havia um vazio. E esse vazio só foi preenchido quando Jesus entrou. Quando Jesus entrou. Os mesmos problemas que todo mundo tem, eu tenho e passo problemas. Mas esse vazio nunca mais. Nunca mais. E só quem tem Jesus sabe disso. Só quem experimentou do amor de Jesus sabe disso. Queridos, a minha esfera
já não é mais terrena. A minha esfera é do Rei Jesus. É o reino de Deus. Queridos, isso não significa que eu fiquei irresponsável em relação à faculdade, em relação ao meu trabalho, porque eu trabalhava, em relação aos meus pais, minha família. Pelo contrário, eu passei a ser mais responsável ainda. Se na época de escola eu dava cola e colava, eu passei esse exemplo. Eu tenho que ser a primeira em tudo. E nós temos que fazer com excelência. Se você era bom antes, você tem que ser melhor agora. Você tem que fazer tudo com excelência, porque você faz hoje para o Rei. Antes eu fazia para mim. Era para mim. Hoje eu faço para o Senhor. A minha vida é dele, eu sou dele. E é assim a nossa vida. Agora, queridos, a minha força e motivação não são mais da terra, e sim do céu. Nós, os convertidos, buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ao invés das riquezas terrenas. Elas vêm como consequência. Se você é um bom trabalhador, se você exerce, vai vir. A lei de Deus é para todos. E as bênçãos de Deus são para os filhos. Você não precisa correr atrás da bênção, a bênção corre atrás de você. O céu, querido, é o nosso lar. O céu é o nosso prazer. O céu é a nossa origem. O céu é o nosso destino. O céu é a nossa recompensa. Aleluia! Nós somos do céu. Queridos, o segundo sinal que evidencia uma vida em santidade de um verdadeiro convertido está lá em Colossenses 3, 5, 9. Ele mortifica sua natureza terrena. Diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Queridos, eu morri com Cristo há 37 anos atrás. Mas até hoje, eu preciso morrer todos os dias para os meus desejos carnais. É uma luta constante. Eu aprendi algo e tenho posto em prática e tem sido muito bom. Às vezes eu estou dirigindo, principalmente na estrada, né? Alguém me fecha, ou aqui também acontece. E você fica com raiva, porque às vezes quase que você, bate por imprudência. Mas aí, queridos, eu abençoo na mesma hora. Senhor, abençoe esse motorista, guarde a vida dele, proteja ele, livra. E Deus começa a trazer a minha lembrança, todas as vezes que eu faço isso, que muitas vezes eu também já fiz.
Porque você às vezes está pensando em outra coisa. Às vezes você também está dirigindo e você não enxerga. Você olha no retrovisor, mas não olha, não enxerga muitas vezes uma moto. Quantos livramentos Deus me deu de moto? Porque eu não vi. E me xingaram. E eu abençoo. No passado não, eu só ficava chateada. Mas hoje eu abençoo. E eu tenho tido tantas experiências assim, de abençoar, de mudar a forma de falar. Ontem mesmo, eu tive uma experiência tremenda. O meu celular, do nada, parou de funcionar. Não ligava, eu não conseguia receber ligação, tecla nenhuma funcionava. Aí eu passei para o meu filho para ele olhar, ele falou, olha, isso aqui, você já fez isso, já desligou, já reiniciou, já tinha feito tudo e nada. Passei para o meu irmão, nada. Aí ele falou, olha, vocês vão ter que levar num técnico. E como era sábado, eu peguei o carro e saí, mas no meio do caminho, antigamente eu ia ficar desorientada, eu ia ficar nervosa. E aí o que eu fiz? Senhor, obrigada. Obrigada porque eu tenho um celular. Obrigada porque foi o Senhor que me deu. E eu sei que Ele está no controle do Senhor. E eu sei que isso não vai ser nada. Eu sei que não vai ter prejuízo nenhum. E que tudo vai dar certo. Fui dirigindo assim, calma e tranquila. E eu tinha um monte de coisa para fazer. A primeira coisa é eu ficar apavorada com tanta coisa que eu tinha para fazer. Inclusive eu estava preparando a mensagem. E aí, queridos, eu fui. Quando eu cheguei lá no técnico, eu falei, olha, meu celular não está funcionando, não está ligando, não está nada. Passei para ela. Não é que ela ligou? Aí ela falou, põe a senha. Não é que deu para pôr a senha? Não é que ela começou a mexer e estava tudo bem? Queridos, lembre de uma coisa. Nós temos um inimigo que veio para tirar a sua paz. Ele veio para tirar a sua alegria. E muitas vezes a gente não percebe. E às vezes uma coisinha pequena se torna uma coisa grande para você, porque você não adorou o Senhor. Porque você não louvou o Senhor pelas bênçãos que Ele te deu. Lembra que o Lucas falou aqui que tudo é dele? Então o meu celular era dele. Quem arrumou meu celular para mim? Foi o Senhor. Eu não precisei gastar nada, está tudo ok, funcionando normalmente. E olha que nós ficamos um tempão tentando e nada. Desligava, ligava de novo, reiniciava, nada. Eu fiz várias vezes antes de passar para o meu irmão. O meu irmão fez várias vezes, tentou tudo que ele pensava, nada. Meu filho a mesma coisa, nada. Mas nós temos aquele que conhece todas as coisas. Queridos, a sua vida fica mais leve. Entregue tudo ao Senhor. Ele é seu Pai. Ele cuida de você. Porque nós morremos com Cristo e recebemos poder para fazer morrer a nossa natureza terrena. Você pode combater a sua ira, porque em outro tempo eu iria ficar irada. A minha paz ia sair. Queridos, em todo tempo você deve se lembrar e se considerar mortos para o pecado e vivos para Deus, para Jesus Cristo. Aqui nós vemos Paulo enumerando vários pecados que faziam parte da velha vida dos colossenses e que atraem a ira de Deus. Jesus, o nosso Pai, o Espírito Santo, eles não mudaram, ele continua o mesmo. Se aquilo irava eles, continua irando hoje. O Senhor fica irado com esses pecados. O mundo tem falado que Jesus, que Deus é amor e é bonzinho. Sim, Ele é. Mas Ele não compactua com o pecado. Ele se ira com o pecado. Eu tenho certeza de que Deus não mudou, porque a Bíblia fala que Ele é imutável. E esses pecados, os morais, que são imoralidade sexual, impureza, paixão, lascívia. O que é lascívia? Lascívia que é sensual, uma sensualidade exagerada,
Desejos sexuais intensos e constantes, devasso, isso é lascívia. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que vigiar. Pecados sociais, quais são? Desejar o mal para os outros e desejar o que é dos outros, a inveja. Queridos, quantas pessoas desejam o mal do outro porque chega e fala assim: olha, fulano fez isso, isso e isso. Olha, fulano está fazendo isso e isso. Se você não chegou para fulano e falou com ele, está falando com terceiro, você está desejando o mal dele, porque você está apontando o dedo para ele sem antes falar com ele. Porque a Bíblia nos orienta. Corrija o seu irmão, fale com ele primeiro. Se ele não ouvir, você vai chamar mais um para ouvir. Se não ouviu, então você vai levar para uma autoridade, o pastor. Amém? Então antes, faça você. Converse com ele, mostre na palavra o que a palavra diz. Porque quem nos convence do pecado, querido, não é você falando, mas é a palavra de Deus falando. É a palavra que convence. Paulo fala do pecado, aqueles que são ligados ao temperamento, à ira, à indignação. Sentir raiva, né? Indignação é sentir raiva, desprezo, frustração por algo considerado ofensivo, injusto ou incorreto. Isso é ter indignação. Não se sinta indignado. Ore ao Pai, louve ao Pai, coloque tudo diante do Pai. Queridos, existem algumas pessoas, e como psicanalista, é que eu quero falar isso para vocês. Existem algumas pessoas que têm uma ira que é psíquica. E ela precisa ser tratada. Então, se você sente que você tem uma ira que é descontrolada, que é uma ira que vem além, isso eu não quero dizer que Deus não possa curar, porque Deus cura tudo, tá? Mas da mesma forma que você quebrou uma perna, você vai no médico, eu te aconselho a procurar um profissional. Você pode até me procurar, para a gente fazer uma avaliação, se realmente é uma ira, né, além, que você precisa de uma ajuda. Às vezes a pessoa vai precisar de um medicamento só durante um tempo, para ela conseguir trabalhar aquilo ali com ela, para ela ter condições de pensar e refletir. Amém? Mas o Senhor, Ele é o médico dos médicos. Então, em primeiro lugar, busque Ele. Ore, jejue, busque o Senhor. Mas se precisar de um profissional, você pode me procurar para a gente conversar, só para identificar. E se precisar de um profissional, eu te encaminho para um profissional, para você estar fazendo essa terapia com eles, ok? Se eu puder ajudar, eu estarei ajudando. E existe também, de temperamento, a maldade. Tem pessoas que são maldosas. E existe aqueles que são ligados à língua. Maledicência. Tem gente que fala mal do outro. Não, fulano fez isso, ó, fulano fez aquilo. Linguagens obscenas, que são linguagens grosseiras, vulgar. Isso não faz parte do reino de Deus. E um outro pecado muito sério também é a mentira. Quantos contam aquelas mentirinhas? Eu mesma, quando eu me converti, eu trabalhava, né, como engenheira, e eu tinha um escritório e tinha uma secretária. E aí, quando ligava algum cliente chato que eu não queria atender, eu dizia para ela assim: não atende o telefone ainda não, deixa eu chegar no elevador, deixa eu pegar o elevador, na hora que eu vou descer e depois eu subo de novo. Porque eu queria que ela não mentisse, né? Que ela falasse que eu não estava lá para atender. Eu não sabia se era pessoa ou não, mas eu queria. Aí eu descia e subia. Era mentira, porque eu estava lá. Era uma meia
verdade, né? Porque eu estava saindo de lá para ela não mentir. Ó, você vai falar que eu não estou. Realmente, na hora que ela atendesse o telefone, eu não ia estar. Mas eu estava quando ele tocou, então eu estava mentindo. Era uma meia mentira. E quando eu li lá em Abraão também fazendo as meias mentiras dele, né? Falando que Sara não era esposa dele, que era irmã. Ela era meia irmã, mas era esposa. Ele também estava fazendo meia mentira. Então, como ele fez aquilo, eu achei que eu podia fazer também. Tudo bem, está lá na Bíblia. Só que depois eu fui aprendendo que isso é errado. Isso é mentira. Para Deus não existe mentirinha. Amém? E tem uma mentira que o diabo fala para nós. E nós cristãos aceitamos. A Bíblia fala que o homem é pecador, correto? Mas nós precisamos pecar? A palavra de Deus fala que nós temos o Espírito Santo em nós. Toda vez que a gente vai fazer uma coisa errada, o Espírito Santo fala no nosso ouvido, não é verdade? Então alguém precisa pecar. Se por acaso você pecou por um descuido, aconteceu, o que você faz? Imediatamente você se arrepende, porque o Espírito Santo te mostra. Você errou, vai lá e se arrepende. Então nós podemos cuidar. Os alcoólatras anônimos, eles fazem um trabalho em que a pessoa, ela tem que ficar sem beber um dia. Ela não pensa no outro dia, é um dia. Então eu quero desafiar você a fazer isso. 1 hora eu não pequei, glória a Deus. 2 horas eu não pequei, glória a Deus. 3 horas eu não pequei, glória a Deus. 4 horas eu não pequei, hoje eu não pequei, aleluia. Um dia de cada vez, não pense no amanhã. Pense no hoje, pense no agora. Hoje eu não irei. Hoje eu não falei mal de ninguém. Hoje eu não fiz isso, não fiz aquilo. Hoje. Amanhã não existe. Existe o aqui e o agora. Busque ser santo como seu Pai é santo, no aqui e no agora, em cada momento da sua vida. Busque fazer isso, amém? E o terceiro ponto é: reveste-se de Cristo. Uma pessoa nova convertida, ela se reveste de Cristo. Colossenses 3, 10 a 11, vão lá? E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Na Bíblia, em hebraico, na Bíblia judaica, no grego, está escrito assim: que é continuamente renovado em conhecimento mais abrangente, cada vez mais perto da imagem do Criador. Ou seja, é renovado continuamente. Nós somos renovados em conhecimento pelo Senhor continuamente. Significa que somos renovados constantemente, amém? O ato da salvação conduz ao processo de santificação. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais nos tornamos semelhantes a Ele. Esse conhecimento não é místico, não é um conhecimento esotérico e nem teórico, mas é um relacionamento pessoal e íntimo com Cristo. Aquele que nasceu de novo, aquele que tem Cristo, ele precisa ter esse relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor diariamente. Não é, queridos, conhecer sobre Jesus. Antes de eu nascer de novo, eu conhecia Jesus. Aquele Jesus preso lá na cruz. Aquele Jesus que um dia veio na terra, que eu via nos filmes. Aquele Jesus que morreu
Mas eu nem sabia por que ele morreu na cruz, eu não sabia nada. Eu só sabia que ele estava ali preso na cruz. Esse era o Jesus que eu conhecia. Para ser sincera, eu nem conversava com Jesus, eu só conversava com Deus, porque eu não sabia nada dele. Eu só conhecia ele na cruz. Um Jesus morto, que veio nessa terra, morreu, não sei porquê, eu não sabia. A partir do momento que eu nasci de novo, eu conheci um Jesus que ressuscitou. Um Jesus que está sentado à direita de Deus Pai. Um Jesus que reina, que é rei e que vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o Jesus que eu conheço hoje, é o Jesus que eu falo com Ele, é o Jesus que responde às minhas orações, é o Jesus que se faz presente aqui hoje. É um Jesus que deixou o Espírito Santo que habita em nós, que nos convence do que é certo e do que é errado. Hoje, nós podemos conhecer Jesus de uma forma íntima e relacional. Concluindo, eu quero convidar o pessoal do louvor. Concluindo, para termos uma vida no altar, uma vida de cristão, eu quero pedir vocês para ficarem de pé também. Nós precisamos dessas 3 coisas que Paulo falou. Primeiro, desejar mais o céu do que a terra. Tem um jovem do nosso ministério de louvor, ele se chama Mateus, casado com a Ellen, aquela lourinha de cabelo comprido. E eu fiquei muito feliz de ouvir o que ele me disse um dia. Nós estávamos passeando e ele falou que o maior prazer dele é estar na igreja. Quando ele viaja, para onde ele vai, ele quer estar na igreja. É assim que tem que ser a nossa vida. Nós temos que ter prazer em estar na igreja. Claro, você vai num restaurante, você vai na festa de aniversário de alguém, num casamento, ok. Você vai viajar, você vai num parque de diversões, ok. Mas o seu prazer tem que estar em comunhão com os irmãos. Tem que estar junto. O seu prazer é estar aqui. É ouvir a palavra, é louvar junto. Você não sabe se hoje é o último momento que você tem para estar com o Senhor. O pastor Márcio, ele sempre diz que ele sempre prega como se fosse o último momento da vida dele. E cada um de nós tem que ser assim. Vocês que estão na adoração tem que ser assim. Nós não sabemos se vocês vão estar aqui. O ano passado, um jovem, um líder do Ministério de Louvor, da Juventude lá de Pitangui, ele foi fazer um trabalho num telhado, ele estava ajudando, ele estava de férias. Ele foi ajudar. Ele caiu do telhado e morreu. Assim. Nós estávamos aqui num culto, um irmão abençoado, saiu daqui abençoado, atravessou a rua ali, um carro pegou ele. Na hora que ele estava saindo daqui, logo aqui na rua, graças a Deus, ele não morreu. Está vivo para a glória de Deus. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Você pode estar aqui hoje, mas amanhã você vai estar com o Senhor. E aí? O que você vai falar para Ele? Como está a sua vida? Ah, eu brigo com todo mundo. Ah, eu brigo em casa. Eu brigo com a minha família. Eu brigo com todos. Ah, eu não tenho tempo para o Senhor. Eu só trabalho. Eu não tenho tempo. Foi isso que foi a minha vida. Deus está te dando uma oportunidade de consertar. Deus está te dando uma oportunidade de arrepender neste momento, de falar com Ele. E os pontos que nós vimos aqui, para você fazer uma autoavaliação, é se você deseja mais o céu do que a terra. Se você tem mortificado a sua natureza
terrena, falando não para as suas vontades. E se você tem verdadeiramente se revestido do Senhor.